O que Lucian disse deixou BA completamente atônito, e ele ficou paralisado por um momento antes de conseguir forçar um sorriso em sua direção. Agradeço muito por isso, disse ele. Lucian acenou casualmente com a mão, dizendo que não precisava agradecer, já que todos eram da Universidade Marcial Divina, aparentemente alheio ao tom sarcástico de B. De qualquer forma, isso fez B se sentir menos nervoso, e logo depois ele entrou na arena. Ele estava plenamente ciente da diferença de força entre ele e seu oponente, mas não estava disposto a desistir tão facilmente. Respirou fundo para acalmar os nervos. B sabia que demonstrar medo antes da batalha poderia prejudicar seu progresso em seu caminho marcial no futuro. O árbitro logo anunciou o início da luta e a plateia explodiu em aplausos. O Gêmeo Estelar deu um sorriso frio e disse que não daria a B nenhuma chance de se render. Enfurecido, B gritou e sacou sua longa espada, liberando toda sua força enquanto avançava contra ele. Embora B não fosse exatamente fraco, era evidente que estava em desvantagem. O Gêmeo Estelar apenas sorriu novamente e desviou de seu ataque com um giro casual. Mas B não parou por aí, girou sua lâmina e apareceu instantaneamente acima dele. No entanto, seus ataques subsequentes foram todos evitados, como se seu oponente estivesse apenas brincando com ele. De pé, com confiança, no centro da arena, o Gêmeo Estelar olhava provocativamente para B com um sorriso. Desde o início da luta, ele havia mantido uma das mãos no bolso. B recuou alguns passos, incapaz de acreditar que nenhum de seus ataques havia acertado. Os espectadores estavam em polvorosa, maravilhados com a agilidade do Gêmeo Estelar. Seja qual fosse a técnica que ele usava, suspeitavam que estava próxima ao reino do controle. B sabia que não podia mais se conter. Estava pronto para usar tudo que tinha. Essa era sua cartada final, que já havia usado contra Lucian. Embora Lua tivesse anulado facilmente, B duvidava que o Gêmeo Estelar fosse capaz de fazer o mesmo. Com esse pensamento, ergueu sua longa espada e flocos de neve começaram a aparecer ao seu redor, baixando gradualmente a temperatura de toda a arena. Em seguida, cravou com força sua espada no chão, cobrindo instantaneamente dezenas de metros à frente com estacas de gelo. Por um momento, achou que tinha acertado o Gêmeo Estelar, mas estava errado. Ao olhar para cima, achando que havia vencido, seus olhos se arregalaram. O inimigo havia sumido. Começou a procurar freneticamente quando ouviu uma risada sarcástica, seguida por uma voz zombando dele por ser estúpido. Então, como se várias figuras tivessem aparecido, ou melhor, como se o Gêmeo Estelar estivesse se movendo tão rápido que deixava imagens residuais para trás, ele surgiu com uma pequena faca, cortando o corpo de B com uma velocidade tão absurda que nem mesmo as câmeras da transmissão ao vivo conseguiam capturá-lo. B gritou de dor antes de ser brutalmente chutado para fora da arena, colidindo com uma parede com tanta força que cuspiu sangue. A parede atrás dele desabou com um estalo surdo e B desmaiou, seu corpo escorregando lentamente até o chão. Imediatamente, a equipe médica correu para ajudá-lo. Ao mesmo tempo, vários alunos da Universidade Marcial Divina também correram em sua direção, descobrindo que ele estava com várias costelas quebradas e sem um único ponto ileso em seu corpo. Os estudantes o ergueram rapidamente, lançando olhares furiosos para o Gêmeo Estelar sobre a plataforma. No entanto, o Gêmeo Estelar apenas os observava de cima com um sorriso provocador. Riu e começou a zombar de BA, chamando-o de inútil. Os estudantes revidaram com olhares enfurecidos, mas estavam com medo demais para dizer qualquer coisa. Lucian, por outro lado, permaneceu calmo enquanto examinava rapidamente os ferimentos de BA. O Gêmeo Estelar então apontou para Lucian e disse que ele seria o próximo. B havia recuperado a consciência, apesar da dor intensa. Felizmente, não corria risco de vida. Lucian deu um tapinha no ombro de B com um sorriso e disse: "Você lutou com bravura." Mas, no fundo, Lucian sentia que era uma pena. Teria sido melhor se os ferimentos de B fossem ainda mais graves. Assim teria um motivo para fazer o mesmo com o Gêmeo Estelar. B ficou atônito mais uma vez, sem saber como reagir, não por causa das palavras de Lucian, mas pela aura intensa que ele havia liberado de repente. Era uma sensação indescritível, como a de uma fera feroz prestes a devorar sua presa. A competição prosseguiu rapidamente. Na segunda luta, foi a Escola Marcial Transcendente contra a Escola Marcial do Dragão Flamejante. A garota de cabelo azul que havia aparecido anteriormente foi emparelhada com o artista marcial corpulento, e ambos logo subiram ao palco. Antes da luta começar, a garota fechou os olhos, sua energia fluindo lentamente por todo o corpo. Seu oponente a olhava com ceticismo, duvidava que uma garota tão delicada tivesse chegado tão longe na competição. Quando o árbitro anunciou o início, a garota abriu os olhos de repente, liberando uma poderosa energia psíquica que voou em direção ao oponente como uma mão tangível. Inicialmente atordoado, o homem se recuperou rapidamente, levantando o punho, veio saltando, e lançou um soco infundido com energia interna contra a força psíquica da garota. O homem era um praticante de refinamento corporal. Cada parte de seu corpo havia sido tão fortalecida que era como se fosse feito de aço. Ele desferiu um soco incrivelmente poderoso, mas, para sua surpresa, foi inútil. Era como se seu golpe estivesse sendo dissolvido pela força psíquica da garota. No instante seguinte, a energia psíquica da garota se transformou em um par gigante de mãos que o agarraram, fazendo sentir como se todos os ossos de seu corpo estivessem se quebrando e ele estivesse sendo esmagado. Desesperado, ele se rendeu, gritando que desistia. O árbitro declarou imediatamente o fim da luta. A garota, a vencedora, soltou seu oponente
oponente, expirando um fôlego de Arthur. O árbitro engoliu em seco, surpreso com o quão poderosa aquela garota aparentemente inocente era. Após sua vitória, a garota saiu rapidamente do palco. Lucian observava a figura dela se afastando, estimando que sua energia psíquica fosse, no mínimo, de nível 4. Sua força psíquica manifestada era capaz até de dominar um artista marcial de pico no nível 6 focado em refinamento corporal. Ele calculou que o nível atual do poder psíquico dela era cerca de 20% do seu próprio, o que era, ainda assim, notável. De repente, a garota sentiu algo vindo da multidão e virou-se, avistando Lucian. Imediatamente, ela disparou em fuga, tentando manter a maior distância possível dele. Essa reação deixou Lucian sem palavras. Ele não entendia por que a garota sempre fugia ao vê-lo. Contudo, isso fez lembrar de alguém do campo de treinamento de gênios. Quase um ano atrás, uma pessoa que também fugiu ao vê-lo. Ele se perguntava, será que eu pareço tão intimidador assim? Lucian tocou o próprio rosto, pensativo. Logo, a terceira luta estava prestes a começar. O outro gêmeo estelar da escola marcial Jidao enfrentaria Lucian, da 7ª Universidade Marcial Divina. A plateia ao redor da arena imediatamente se agitou, os olhos de todos se voltando de um lado para o outro entre os dois combatentes, ansiosos pela luta que se aproximava. Os cinegrafistas da transmissão ao vivo corriam para encontrar os melhores ângulos para capturar os dois de perto. Com um giro ágil, Lucian saltou para a plataforma e, ao mesmo tempo, seu oponente também pulou. O gêmeo estelar foi o primeiro a falar. Ele reiterou as regras do torneio marcial, explicando que, se um dos dois morresse acidentalmente durante a luta, não haveria responsabilização, desde que fossem circunstâncias razoáveis. Olhando friamente para Lucian, perguntou se ele havia entendido o recado. Mas Lucian, com uma expressão entediada, apenas sorriu e respondeu casualmente que estava ansioso pelo combate. Sentindo a crescente tensão no ar, o árbitro rapidamente anunciou o início da luta e saiu correndo em disparada para a borda da arena, claramente não querendo ficar entre os dois. Lucian esticou o pescoço, fez alguns alongamentos leves e então disse ao gêmeo estelar, se você não quiser acabar como da última vez, é melhor usar tudo que tem. Eu espero, mas minha paciência tem limite. Dê tudo de si agora, ou não terei piedade. Ao ouvir essas palavras, o gêmeo estelar ficou furioso. Seus olhos se contraíram várias vezes antes de lançar um olhar gelado a Lucian. Inspirou profundamente, e então uma energia sombria começou a emanar de seu corpo, as correntes de ar girando ao seu redor, concentrando-se nele. A energia sombria tornava-se cada vez mais densa. Lucian, ao observar aquilo, sentiu que o torneio finalmente estava começando a ficar interessante. Uma rajada feroz sacudiu toda a arena e as arquibancadas, provocando expressões de espanto no público. Alguns dos espectadores reconheceram a técnica marcial que estava sendo usada. Era um infame estado demoníaco extremo. Mas o que aconteceu em seguida deixou a multidão ainda mais chocada. Um rugido feroz ecoou. O gêmeo estelar, com o rosto retorcido e um sorriso sinistro, começou a sofrer uma transformação grotesca. Seu corpo primeiro inchou, depois se contorceu, acompanhado pelo som agudo de ossos se quebrando. Por fim, sua pele adquiriu um tom púrpura, e a aura sombria ao seu redor intensificou-se ainda mais. Acontece que ele havia alcançado o segundo estágio do estado demoníaco extremo. A força daquela energia obrigou muitos a cobrirem os olhos. Até mesmo Lucian levantou a mão para se proteger da poeira girando ao redor, mas permaneceu calmo e firme, apenas esperando que seu oponente terminasse sua apresentação. Vamos dar nomes a eles agora. O gêmeo estelar que está lutando contra Lucian será chamado de Shao Qian e o outro de Jack. Mais uma onda de energia irrompeu de Shao Qian. Seu corpo expandiu ainda mais. Dois chifres afiados brotaram de sua cabeça, e presas alongadas apareceram em sua boca. Seus cabelos tornaram-se brancos como a neve, e seu corpo praticamente triplicou de tamanho, arrancando suspiros da multidão. Na beira da arena, os discípulos da escola marcial transcendente se levantaram assustados, todos com expressões de medo e surpresa. Alguns discípulos mais jovens começaram a se perguntar que tipo de técnica poderia transformar alguém com tanto poder, superando até mesmo os mestres marciais. Um discípulo mais velho, com suor frio escorrendo pela testa, mal conseguia acreditar no que via. Ele explicou: na escola marcial Jidao, existem os dois gêmeos estelares e o que está no palco agora, Shao Qian, é conhecido como a estrela demoníaca. Era notório por ter dominado o torneio anterior 2 anos atrás, quando só havia dominado o primeiro estágio do estado demoníaco extremo. Desde então, foi reconhecido como o mais forte entre todos abaixo do nível de um mestre. Agora, 2 anos depois, parecia ter dominado o segundo estágio. O discípulo veterano mal conseguia imaginar o quão poderoso Shao Qian havia se tornado. Antes da luta, Lucian era o favorito, especialmente depois de ter humilhado Shao Qian na cafeteria no dia anterior. Mas agora, com Shao Qian revelando o poder aterrador de seu estado demoníaco, a opinião da plateia começou a mudar. A garota de cabelos azuis abriu os olhos, chocada, também sentindo o poder esmagador vindo da arena. No entanto, algo a intrigava: aquela energia não parecia ser de Shao Qian. Era como se algo dentro dele estivesse tentando escapar desesperadamente. O pensamento sobre aquilo fez um arrepio percorrer a espinha da garota. Ela começou a perceber o quão estranhamente aquela presença se assemelhava à de uma fera. Na arquibancada da 7ª Universidade Marcial Divina, todos estavam tensos. O poder exibido por Shao Qian estava além de qualquer expectativa, fazendo o albergue apertar com força
grossa grade à sua frente, preocupado com a segurança de Lucian. Lucian, por sua vez, percebeu que algo estava errado assim que seu oponente começou a usar aquela técnica. A força de Shao Qian parecia ter alcançado o nível de um grande mestre, quadruplicando sua força original. Mas o que mais incomodava Lucian era o tipo de aura que Shao Qian emanava. Ela era estranhamente peculiar, lembrando de uma assassina que ele havia enfrentado dias antes, e de informações que descobrira sobre artistas marciais mutantes em um reino dos sonhos. Talvez aquilo fosse algo parecido. Para ele, tudo estava apenas começando a ficar interessante. Com um sorriso de canto, ele permaneceu de pé no centro da arena, inabalável, como se tudo estivesse sob seu controle. Enquanto isso, os espectadores da escola marcial Jidao assistiam com sorrisos estampados no rosto após verem Shao Qian ativar o segundo estágio do estado demoníaco extremo. Lian Jibei, com um sorriso insinuante, comentou: "Em breve, todos vão entender o que significa ser da Jidao." Jack, ao seu lado, lançava olhares ocasionais para a arquibancada da escola marcial transcendente, mais precisamente para a garota de cabelo azul. Enquanto lambia os lábios, pensava que, como Shao Qian iria derrotar Lucian, ele também queria seu momento de glória. Shao Qian, agora a verdadeira personificação de seu apelido Estrela Demoníaca, zombou de Lucian. Já é tarde demais para se render. No momento seguinte, cravou as mãos no chão como uma besta prestes a atacar sua presa. Lucian continuava com a expressão calma, as mãos nos bolsos, apenas observando. Shao Qian achava que Lucian estava com medo, o momento perfeito para se vingar da humilhação que sofreu na cafeteria. Com um rugido feroz, Shao Qian avançou, seus pés rachando o solo da arena. Liberando todo o seu poder, lançou um soco tão poderoso que soou como um trovão estourando sobre a terra. Nas arquibancadas da escola marcial transcendente, todos os olhares estavam grudados na arena, chocados com a velocidade e o poder do ataque. As ondas ferozes de energia interna fizeram todos engolir em seco. O grande mestre Jiang He, observando a luta, levantou-se de repente, ordenando com urgência que a equipe estivesse pronta para agir e impedir qualquer possível tragédia. No meio da comoção, um grito feroz ecoou pela arena: "Eu vou te matar!" Os olhos de Shao Qian ficaram vermelhos, brilhando de ódio, enquanto desferia um soco devastador direto contra Lucian. A plateia inteira se levantou, desesperada para ver o que aconteceria a seguir. Toda a plataforma tremeu violentamente. Lian Jibei, das arquibancadas, sorriu com desprezo, certo de que Lucian estaria morto. Mas, conforme a poeira assentava, duas figuras surgiam lentamente. O silêncio dominou o estádio. Lian Jibei e os discípulos da Jidao olharam, incrédulos, para o centro da arena. O punho de Shao Qian estava cravado no peito de Lucian, mas Lucian não se moveu nem um centímetro. O braço musculoso de Shao Qian estava pressionado contra o corpo de Lucian, que apenas balançou a cabeça, visivelmente decepcionado, e murmurou: "É só isso." No momento seguinte, uma onda de energia colossal explodiu do peito de Lucian, repelindo brutalmente o braço de Shao Qian. Com curiosidade, Lucian perguntou: "Você tem um terceiro estágio ou alguma técnica mais forte?" Shao Qian ficou sem palavras, os olhos arregalados, encarando o olhar penetrante de Lucian. Instintivamente, recuou um passo. Lucian então limpou a roupa com calma, e uma aura assustadora começou a emanar de seu corpo. Shao Qian começou a tremer. Era como se tivesse acabado de ver um demônio diante de si. Lucian levantou lentamente a mão, fechando o punho. Shao Qian soube que havia cometido um erro, mas era tarde demais. Lucian agora pairava acima dele. Num único soco, uma aura avassaladora varreu toda a arena, causando um tremor mais intenso que o anterior. Lian Jibei se levantou de súbito, apenas para ver Shao Qian de joelhos, a plataforma ao redor completamente destruída, os olhos revirados, o rosto coberto de sangue, desacordado. A aura sombria ao redor dele se dissipava. Enfurecido, Lian Jibei saltou de seu assento em direção a Lucian. Ao mesmo tempo, 4 vice-diretores da 7ª Universidade Marcial Divina saltaram e interceptaram seu avanço, chocando as palmas com a dele. O impacto causou um estrondo ensurdecedor e o separou. Jaya, removendo os óculos, encarou Lian Jibei e exigiu saber o que ele estava tentando fazer. A tensão era palpável, até que uma voz poderosa quebrou o clima pesado. Era o grande mestre Jiang He. Ele se colocou entre os dois, com expressão grave: "Todos aqui são grandes mestres. Agir assim, tentando atacar um jovem, é um comportamento vergonhoso." Lian Jibei mantinha os olhos fixos em Lucian, cheio de ódio. Abraçando o ferido Shao Qian, acusou Lucian de tentativa de assassinato. "Você tentou matar o prodígio da nossa escola", gritou ele, apontando para Lucian. "Você merece morrer." Lian Jibei nem sequer verificou os sinais vitais de Shao Qian, mas, justo quando tudo parecia piorar, um fraco acesso de tosse ecoou. Era Shao Qian. Ele não estava morto, mas seu estado era crítico. Imediatamente, a equipe médica correu para atendê-lo e o levou para tratamento. Enquanto isso, Lucian se escondeu atrás de Albergue, fingindo estar assustado, protegido pelos vice-diretores. Albergue, à frente, repreendeu Lian Jibei. "Seu aluno não morreu. Então não há motivo para esse ataque irracional." Lian Jibei apenas soltou uma risada fria e lançou um último olhar ameaçador para Lucian antes de se virar e ir embora, ainda murmurando ameaças. Logo depois, o grande mestre Jiang repegou o microfone e anunciou oficialmente a vitória de Lucian, representando a 7ª Universidade Marcial Divina. A arena explodiu em aplausos, que duraram mais de 10 minutos. O público começou a comentar
aceitar o que havia acabado de acontecer, ainda tentando digerir tudo. Nem mesmo o segundo estágio do estado demoníaco extremo resistiu a um único soco de Lucian. Impossível, ele não é um grande mestre, alguém, com humor, comentou. Se fosse mesmo um grande mestre, ele não teria se escondido atrás dos vice-diretores. Apesar de não ser a luta final, o público já parecia certo de quem seria o campeão. Nascia ali um novo era, uma era dominada por Lucian, a era do Rei Demônio.